Olá, tudo bem? A paz de Deus a todos. Agora são 9h55. Vamos com mais um programa Despertando pela Luz da Palavra. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 3, a pedido do Yuri, o irmão que mora no estado de São Paulo. Ele pediu já há alguns meses para nós. Estamos explicando a passagem do capítulo 3 de 2 Coríntios. Vou ler na Bíblia Editora Ave Maria. Sublimidade do Ministério Evangélico. No versículo 1 em diante do capítulo 3 de 2 Coríntios, recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Uma pergunta. Temos acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, nossa capacidade vem de Deus. Ele é quem nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais o há de sobrepujar em glória o ministério da justificação. Aliás, sob este aspecto, e em comparação desta glória eminente, superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Amados e queridos irmãos, é um pouco extensa essa leitura, mas a pedido então do Yuri, ali da cidade de São Paulo, nós vamos estar explicando. Nós sabemos que a maioria das igrejas evangélicas, ou até a igreja, outras denominações, eles recomendam aos seus membros uma carta para quando eles forem viajar, quando eles se mudam de cidade, de estado, então eles vão lá e se apresentam no ministério dele, trazendo uma carta de boa recomendação. Mas às vezes a pessoa viveu uma vida toda errada naquela cidade. E quando ela vai até o seu pastor, o ancião, ele pega aquela carta e às vezes aquele líder coloca que é bom testemunho, que a pessoa era um bom cristão, e a pessoa vai e se apresenta perante aquele ministério daquela cidade, mas o papel aceita tudo. Muitas vezes os cristãos não têm um bom testemunho e é colocado nessa carta que é de bom testemunho. Então, muitas vezes, até pregadores, evangelistas, quando eles vão nas igrejas pregar, o pastor ele pede aquela carta de recomendação para que deixem ele pregar. Mas a carta, muitas vezes, é uma carta escrita com tinta, igual diz aqui. Mas essa carta não tem validade nenhuma, porque não tem como saber se a pessoa é de bom testemunho, não. Por isso que diz ali que as nossas obras nos acompanham. Então, amados e queridos irmãos, o papel aceita tudo. Mas aquele que é espiritual, o homem e a mulher que é espiritual, ele, ao ver as pessoas, ao ver o homem e a mulher, ele já consegue identificar se a pessoa tem um bom testemunho ou não. Então, aquele que tem o dom de Deus, Deus mostra para ele, principalmente para aquele que tem o dom da profecia.
Ao ele olhar uma pessoa, ele identifica se a pessoa é de boa índole ou não. Então, quem é espiritual não precisa de carta escrita por mão de homens, tinta em papel, coisas materiais, coisas humanas. Então, nós devemos ser espirituais. Por isso que muitas vezes acontece de irmãos muito crentes olhar alguém na igreja e não sentir uma comunhão com aquela pessoa. E ela acaba às vezes comentando, eu não senti comunhão com aquele irmão, com aquela irmã, e às vezes é repreendido. Você fala, não, mas você nem conhece e fica falando, você tem que conhecer a pessoa primeiro. Mas realmente o dom de Deus é maravilhoso. Aí passa os dias e aquela pessoa acaba colocando então as garras fora, acaba demonstrando o que ela é. E aquele que é espiritual, ele não fica confundido e nem envergonhado. Então essa passagem aqui está falando de cartas recomendadas por pessoas que não é espiritual. Eu sempre fui contra. Eu não pediria carta para os meus dias da igreja, se eu for embora para uma outra cidade ou estiver viajando, igual eu fiquei 30 dias no estado do Pará, eu não levei carta nenhuma. Eu tenho que ter a luz de Cristo, nós temos que ter as obras que nos acompanham. Senão o Espírito Santo ele fica inválido, né? Aqui diz que a nossa capacidade ela não é nossa, né? Ela vem de Deus. Então uma pessoa cheia de Deus, ela é acompanhada das obras, né? Porque a fé sem obra é morta. E aqui também fala uma parte que eu vejo que muitos irmãos confundem aqui, né? Que diz assim, que a letra mata e o Espírito vivifica, né? Mas aqui não está falando quando você lê a Bíblia, não está falando de você estudar a palavra de Deus. Quando a letra mata, está falando da velha lei, porque a lei ela era escrita então nas pedras, né? Então é uma lei que não salvava ninguém. Então ela foi anulada, ela não conseguiu salvar ninguém. Então a letra mata, por causa que o pecado gera a morte. E todos éramos mortos no pecado, porque a lei ela só nos acusava. A lei nunca veio libertar ninguém, ela é impotente para libertar, ela só condenava. Porque a lei ela é um espelho para ver os nossos erros, mas só aponta os nossos erros. Então Jesus veio com a graça espiritual e colocou no homem e na mulher o Espírito Santo da graça. Esse mesmo Espírito Santo é que nos capacita para pregar a palavra, para fazer uma oração e para louvar o Senhor. Muitos homens, não tendo o Espírito Santo da graça, eles estudam realmente, eles falam de Deus. A única diferença é quem é espiritual é que um homem que estudou para pregar, ele fala de Deus. E aquele que prega pelo Espírito Santo, Deus fala na boca dele. A diferença é essa. Uma pessoa que tem a teologia, que ela fala dentro de uma ciência do que ele estudou, ele vai falar de Deus. Mas Deus não fala na boca dele. Então, uma pessoa, às vezes, cego, que não tem leitura nenhuma, que muitas vezes sobe ao púlpito ou altar para pregar e com auxílio de alguém pede para ler, ele ouve aquela leitura e depois a pessoa vai lá e senta e ele continua no altar ou no púlpito e começa a pregar aquela palavra pelo Espírito Santo. Ele não estudou nada e Deus começa a falar as necessidades da igreja, porque ele está cheio das coisas de Deus, está com o Espírito Santo. Por isso que aqui fala que a nossa capacidade vem de Deus.
Então as pessoas ficam de boca aberta, às vezes uma pessoa que não tem leitura, às vezes analfabeto, que precisa de auxílio de alguém, quando abre a boca, o Espírito Santo fala nela. Então essa é a diferença. Um homem espiritual e um homem carnal, com sua sabedoria, com seu estudo. Então, digamos assim, é pecado um homem estudar para pregar? Não, não é pecado. Ele simplesmente vai estar falando de Deus. Agora, a diferença é que quando Deus usa do homem para falar com as almas, ali vai ter revelação, cura divina, vai ter a ciência da palavra, vai ter a profundidade, vai conseguir penetrar no coração e na alma daqueles ouvintes que estiverem ouvindo a palavra. Por isso que diz na Sagrada Escritura, o Espírito Santo que convence todo homem e toda mulher de seu pecado. Quando alguém prega pelo Espírito Santo a mudança, quando alguém prega pelo Espírito Santo a revelação, as pessoas conseguem ver uma diferença quando elas ouvem aquela palavra. Aí cai naquilo que está escrito em 10 de São João, do Evangelho de João, que o Senhor Jesus é o nosso pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas não seguem a voz do estranho, mas somente seguem a voz daquele que fala, que é enviado do céu. Então, amados e queridos ouvintes, estamos então aqui explicando esta passagem do nosso irmão Yuri, da cidade de São Paulo, que nos pediu para explicar. Então, o homem que não é espiritual, ele é muito dependente das coisas que são palpáveis, que são feitas de papel e tinta. Por isso que, às vezes, a pessoa ela exige uma carta, quando chega na sua igreja, exige uma carta de recomendação. Isso aí é antibíblico. Isso aí é coisa de homens carnais. Porque a palavra que vem reprovando que nós não devemos levar carta alguma. Nós somos a carta. Por isso que muitas vezes nós não temos como negar que somos cristãos. Eu vou contar uma passagem, duas passagens. Um dia eu estava no terminal da Oxford e chegou um senhor e sentou ao meu lado e disse assim: "Você é crente?" Aí eu falei, eu quero testar esse rapaz. Eu falei, por que você acha que eu sou crente? Quem falou que eu sou crente? Daí ele falou, não, eu sei que você é. Eu falei, não, eu sirvo a Deus, graças a Deus, eu sirvo a Deus. Aí ele falou, eu percebi que você era crente. Eu falei, mas como que você percebeu se eu não falei uma palavra? Ele falou, não, é que quem serve a Deus, ele é cheio de paz. E quando eu sentei do seu lado, eu senti uma paz muito grande. E aquele dia, então, eu fiquei meditando que, como está escrito aqui, nós somos cartas vivas. As pessoas olham para nós e se identificam, e nós somos aquilo que está dentro do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. E agora, nesses meses que passou, eu estive no estado do Pará, são quase 3 dias de viagem de ônibus. Então, eu indo, aí a gente acaba conhecendo, fazendo amizade com as pessoas do ônibus. Então, ali, quando eu entrei no ônibus, o ônibus estava cheio, e daí a gente foi indo e parava para tomar café, almoçar ou jantar. E daí, no segundo dia, eu estava lá numa lanchonete, daí saí lá fora, até nós voltávamos para o ônibus, aí veio um rapaz, e ele perguntou para mim assim, você é crente? Eu falei, eu sou crente, graças a Deus, sirvo a Deus na congregação cristã. Aí ele falou, eu vi que você era crente na hora que você entrou. Eu notei na hora que você era crente.
Daí eu não falei nada, aí eu fiquei pensando, daí eu precisava comprar um foninho de ouvido e tinha um rapaz lá vendendo, aqueles que vende aqueles negócios do Paraguai. Então estava vendendo tudo aqueles apetrechos, eu falei, eu queria comprar um foninho de ouvido. Aí ele falou, eu tenho aqui. Ele falou, você é crente? Eu falei, eu sou crente, graças a Deus. Ele falou, e você é crente da congregação cristã, né? Eu falei, mas como que você sabe? Ele falou, não, é que eu vi que você é crente da congregação. Eu conheço, tenho alguns amigos, alguns parentes que são crentes da congregação e vocês são tudo igual. O modo de vocês se comportar, o modo de se vestir, eu vi que você era da congregação. Aí eu estava de calça social, de camisa. Aí eu fiquei pensando, então, realmente nós somos cartas vivas, cartas lidas. E muitas pessoas dizem que a roupa não importa, e que Deus quer o coração. Aí ele disse assim, eu sou da Assembleia de Deus. Daí eu falei, que bom, que Deus te abençoe. Mas ele estava assim com a camiseta do Flamengo, com calçãozão, né? Eu achei que nem era crente. Mas ele identificou. Então a doutrina, ela tem que ser preservada. Você tem que se vestir diferente. Porque a palavra de Deus diz assim, eis que as pessoas têm que ver a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Então, como que nós, servos de Deus, vamos estar com pouca roupa, ou vamos estar com roupas de idolatria, né? Porque times são idolatria. Então, nós não torcemos para time nenhum, né? Então, as pessoas brigam por causa de time, por causa de política, por causa de tanta coisa. Então, a diferença está no modo de você se vestir, a diferença está no modo de você falar, a diferença está no modo de você se comportar. Então eu vi que vale a pena você servir a Deus dentro de uma doutrina. As pessoas reconhecem. Então tudo isso ela cabe dentro desta palavra, da explicação do nosso irmão de São Paulo. Ele pediu para nós explicar, segundo Coríntios, que ele falou que dificilmente pregam na igreja. Mas qual a igreja que vai pregar esta passagem se ela chicoteia eles, né? Então, carta de recomendação é antibíblico. A carta somos nós, somos cartas vivas. É igual uma mulher que ela se comporta como uma serva de Deus. Às vezes você encontra uma mulher na rua, de cabelo curto, toda pintada, com pouca roupa, né? Aí você, daqui a pouco, passa e vê uma mulher bem ataviada, com seus longos cabelos, cumprindo a palavra de Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, né? Que diz que a mulher deve ter um longo cabelo e não deve cortar o seu cabelo. Então, de longe você vê a diferença daquela que serve e aquela que não serve. Então, as pessoas, muitas hoje em dia, não querem guardar a doutrina. Eles falam que não importa o modo de você se vestir, que Deus quer o seu coração. Deus não quer o nosso coração e nem o nosso corpo. Deus quer a nossa alma. Porque nem o sangue e nem a carne vai herdar o reino dos céus. Então não adianta alguém falar que Deus quer o coração. O nosso coração, a nossa carne, o nosso corpo carnal, ela não tem condições de habitar no céu, mas a nossa alma sim. Então é através deste corpo que nós vamos obedecendo ao Senhor, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado, nós temos que estar de uma forma santificada, tanto na alma como no corpo. Então a doutrina ela tem que prevalecer. A gente reconhece uma pessoa que ela tem um modo de se vestir. Os roqueiros, por exemplo, se vestem todos iguais. Os maconheiros se vestem todos iguais.
Então você identifica as pessoas pelo seu grupo, né? Você conhece o Mormon, um exemplo assim, que eles andam sempre com aquela camisa branca, né? Então, um cristão Mormon você conhece porque eles têm aquela plaquetinha escrita, né? E é fácil identificar pelo modo de se vestir. A gente vê também os testemunhos de Jeová. Como que a gente conhece um testemunho de Jeová? Nos domingos. Nos domingos você conhece, porque eles andam em um grupo. Hoje eles usam aquele chapéuzinho, né, que tem lá no 10, né? Os homens, né? E as mulheres usam aquelas vestidos, aquelas saias floridas. E eles ficam parados assim na frente da casa, em 2, 3, os homens têm aquelas pastas, né? Então você conhece um testemunho de Jeová no domingo. Agora, de segunda a sexta você já não conhece mais, que daí as mulheres já não usam um vestido, uma saia. E elas andam igual qualquer outra. Então, no domingo, eles dão um testemunho bonito, né? De pregar a palavra, mas já durante a semana você não conhece. Agora, se você olhar o evangélico que tem a doutrina, um exemplo da igreja pentecostal, da igreja Deus e Amor, durante sábado e domingo, as mulheres estão com seus cabelos compridos, usam vestidos e saia, e de segunda a sexta é a mesma coisa. Não tem um dia para você se vestir, para você criar uma forma para agradar a Deus. Porque tudo que nós fazemos é para agradar a Deus e não aos homens. Então a doutrina, ela realmente tem que fazer a diferença. Mesmas coisas, você reconhece um católico, como que você reconhece um católico? Na empresa, no dia da quaresma, que daí ele não vai comer carne, ninguém come carne. Na sexta-feira santa, né? Porque todos os dias, na verdade, são santos. Então ali ele faz um drama, ele não come isso, não come aquilo, sabe? Então na sexta-feira santa eles não lavam nem o rosto, não penteam o cabelo. Antigamente era assim, tá? Não podia falar alto, não podia falar nome, não podia varrer a casa, não podia nada, sabe? Aí já no sábado, aleluia, daí já podia não, daí eles voltavam ao normal, bebiam, brigavam e faziam no domingo já de Páscoa, já faziam já as festas, já bebiam e brigavam, sabe? Voltava tudo ao normal. Então esse negócio é fácil de identificar. Só que por isso que a doutrina da igreja, hoje ela não é obedecida, né? Então o que adianta a mulher ir de saia para a igreja, vestido, e daí durante os dias ficar em casa? No trabalho eu ainda não digo, porque tem trabalho que as empresas não permitem, né? Por causa de uma questão lá de segurança e tal. Então é compreensível para trabalhar numa empresa que é uniformizado. Mas tem uns que não exigem nada, as mulheres já vai tudo, de calça, já querem andar que nem homem, né? A Bíblia não fala em calça, mas ela fala, a palavra diz, tem uma passagem que fala que a mulher ela deve se vestir modestamente, né? Então, a saia ela também deve ser modesta. Não é toco de saia. A mulher ela deve usar uma saia que não fique aparecendo as suas vergonhas, né? E não usar uma saia tão apertada. Então, a mulher ela tem que ser sábia. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então, jogando para o espiritual, a mulher sábia ela edifica a casa. Qual casa? No espiritual. No material a gente já sabe, mas no espiritual. Qual é a casa que a mulher edifica? O seu templo, o seu corpo, a morada e o Espírito do Espírito Santo. Então, a mulher sábia ela edifica a sua casa, o seu templo. Então ela não destrói, a tola destrói o seu tempo. Então por isso que muitas vezes o homem e a mulher se perdem, né? Por causa do seu modo de se vestir, do seu modo de proceder. E é bem facinho de Deus abençoar o homem e a mulher. É que quando nós entramos para
a palavra de Deus, nós temos que renunciar a muita coisa. Então Deus faz teste com nós. Então o ser humano, ele quer uma mudança espiritual, só que ele não tem a material, ele não se sujeita à mudança material. E a Bíblia diz que se tu for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então por isso que as igrejas que têm a doutrina, ela exige que a pessoa ela comece no material, no seu exterior. Porque o seu exterior, ele reflete o seu interior. Então, uma pessoa que ela é desordenada, que ela não tem disciplina, então a palavra de Deus, nós temos que amar a disciplina do Senhor Jesus. Então, quando entra-se para uma igreja, tem a doutrina. Então é colocada a disciplina. Se a pessoa não quer a disciplina, então se ela não honra nem as coisas da terra, você acha que ela vai honrar as coisas do céu? Se a Bíblia diz que a mulher não é para cortar o cabelo, e ela corta. Se a Bíblia diz que não é para o homem ter cabelo comprido, ele anda de cabelo comprido. E ele quer servir a Deus daquele jeito. Então ele não tem disciplina, ele não tem nenhum tipo de humildade para com Deus. Se ele não naquilo que é para ele fazer, ele não faz, aí ele quer que Deus faça, né? Então nós temos que renunciar a coisas, nós temos que ser diferente. Faz um teste para você ver. Fique disciplinado no seu modo de falar, no seu modo de vestir. Aí você vai ver Deus trabalhando. Porque tudo que nós fazemos é para Deus. Se nós fazermos para Deus, de coração, ó Senhor, por causa da Tua palavra de hoje em diante, eu vou abandonar meus vícios. De hoje em diante, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu sempre faço e não me agrega nada. É igual a palavra diz que para a gente não gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, mas não está dizendo o pão de trigo. Tem muitas coisas que nós compramos que não tem necessidade. Nós compramos tantas coisas, depois às vezes ficamos provados. Então muitas vezes as pessoas entram em prova, entram em dificuldade por causa do seu olho gordo, da sua inveja, da forma de viver errada, tola, né? Se for sábio, não. Então, nós temos que pedir para Deus uma sabedoria, que aí o nosso salário ele vai chegar. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, não deve para todo mundo, nunca tem nada, e tudo que ele vê, ele compra, mas não paga. E daí, às vezes, acaba aquilo que é tirado dos outros, Deus não abençoa. Então, nós temos que honrar com nossos compromissos. O que nós comprar, nós temos que pagar. Se nós falar sim, sim, não, devemos honrar a nossa palavra. Não tem como Deus não abençoar um homem ou uma mulher assim que honra a sua palavra com seus compromissos, né? Deus grandemente vai abençoar. Então, amados e queridos irmãos, se você está numa igreja e que você precisa de uma carta redigida por homem, saiba que aqui em 3 de 2 Coríntios ela condena a carta escrita por mão do homem. Mas eu tenho que levar lá porque o irmão não me conhece. Mas o irmão tem que ser espiritual. Ele tem que olhar para você. Mas eu não consigo. Ore, busque, se vire. Você tem que ter o dom de Deus. A Bíblia, ela nos dá, a Bíblia diz assim que Deus dá gratuitamente. Se pedir para Deus, Deus dá gratuitamente os dons de Deus. Mas às vezes Deus, Ele escolhe qual os dons que vai dar para nós e às vezes Ele acha graça no nosso pedido e dá. Então eu me lembro quando eu batizei, para não estender muito a palavra, eu fui visitar um irmão e ele falou: irmão Rudinei, você sabia que Deus dá todos os dons? Eu falei: não. Eu falei: é só você chegar em casa e dobra o teu joelho e pede. Você pede assim, Senhor, eu quero o dom do discernimento, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da oração. Aí, às vezes, quando você está na congregação, você vai ter o dom de saber qual é a palavra que vai ser lida, você vai saber
quem é que vai levantar para testemunhar, você vai saber quem é que está com a oração na igreja, e você vai pedir todos os dons, vai pedindo. E ele me explicou lá, não me lembro, enraizando, já faz uns 18 anos isso. E eu cheguei em casa, né, naquela curiosidade, e fui e orei, e pedi os dons. Aí eu fui congregar naquela semana, e daí eu já abri a Bíblia, falei, acho que vamos ler essa palavra aqui. E eu abri a Bíblia e fiquei esperando. E o irmão já abriu aquela palavra e já leu aquilo lá. E daí eu vocês sabem que funciona mesmo, fica bem fácil. Aí eu ia na igreja, eu sabia quem que ia orar, eu sabia quem que ia levantar a testemunha, eu ficava esperando. E a palavra eu já abria, o Senhor já me mostrava qual era a palavra que ia ler. Só que daí eu pedi os dons, só que nós temos que pagar um preço. Só que o irmão, ele foi maldoso comigo, porque ele falou para mim pedir, mas não falou que tinha que pagar preço. Que pagava um preço por isso, né? E eu comecei a ficar provado por causa dos dons de Deus. Então, eu quando estava na igreja, eu sentava lá e eu sentia assim quando era Deus e quando não era. E eu sentia assim que os espíritos, às vezes, sentavam nos bancos e o povo não dava glória a Deus. Eu via ele assim, espiritualmente, que ele colocava a mão na boca das pessoas assim, para glorificar Deus. Outras, assim, na hora da palavra, tinha um espírito pequeno, ele lá e beliscava as crianças choravam, aí aquelas mães lá sacudindo as crianças e prendendo, e ele dava risada e beliscava as crianças assim. E eu sentia o céu de um inferno ao mesmo tempo. Então, quando era Deus, eu sentia 100%. Quando era espírito ao contrário, era um peso tão grande. E eu fui indo que eu não estava aguentando mais. Eu estava muito espiritual. E eu não aguentava, não sabia lidar com aqueles dons. E eu cheguei em casa e fui lá e fiz uma oração de tongo, de burro. E tudo por falta de alguém explicar para a gente, né? Eu fui lá e pedi assim, Senhor, eu não aguento mais. Tá gostoso, você me mostra tudo. Só que quando tem um inferno eu também vejo, e as pessoas não são espirituais, a maioria não estão nem aí, não vê que é o bicho que está fazendo. Então tira a metade dos dons. E Deus tirou. Só que ele não tirou a metade, ele tirou quase tudo, né? Depois eu abri a Bíblia lá e não sabia qual era a palavra que ia ser lida e não tinha muita mais revelação. Daí também fiquei em paz também, né? Mas eu tinha pedido o dom de evangelizar, Deus me deu o dom. E até hoje eu gosto de evangelizar. Hoje nós temos o canal, né? Eu evangelizei já pelo Facebook, obedeceram, e agora nós estamos com esse trabalho no programa Despertando pela Luz da Palavra. Então, se você está ouvindo esta pregação, ou vai ouvir, então compartilhe essa live. Nós temos um canal no YouTube, que Deus possa estar então nos abençoando para alcançar mais vida. E se você tem uma passagem na Palavra de Deus que você tem dúvida, então você pode deixar nos comentários para que nós possamos então, buscando junto, através do Espírito Santo, uma direção para uma explicação. Porque eu não sei nada. Não, eu não sei nada. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Então, o homem que bate no peito e diz que sabe alguma coisa, ele é mentiroso. Ele pode saber coisas terrenas dessa terra, mas as coisas de Deus é diferente. Amém, amados e queridos irmãos? Então, graça e paz, a paz de Deus a todos, a paz do Senhor aos nossos irmãos de outras denominações que ouvem esta pregação, que Deus possa grandemente, então, abençoar a todos. Nós vamos estar encerrando essa live com uma oração em nome de Jesus. Então, se você está em casa, no trabalho, se você puder fechar os seus olhos, então, vamos orar comigo, né? Uma oração para que Deus abençoe a nossa semana. Amado e querido Deus, mais uma vez agradecemos por esta semana. Vamos agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo alimento, pela casa,
pela vestimenta que o Senhor preparou para nós, pelo emprego que o Senhor deu. Por tudo nós te agradecemos, Senhor. E falando em emprego, Senhor, aquele que não tem um emprego, agora nós vamos pedir, Senhor, abre as portas do emprego, para que a pessoa possa honrar seus compromissos, comprar o seu alimento, aquilo que é necessário para ele e para a sua família. Que o Senhor venha dar a direção, que o Senhor venha dar uma sabedoria, que no pouco o Senhor estando é muito, e aquele que tem muito sem Deus não tem nada. Então, Senhor, que nós possamos usar da nossa fé, aumenta a nossa fé, que quando nós não tivermos e que tiver tudo fechado, a providência divina chega em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, e nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor mesmo preparou para nós, e que nós possamos ser gratos, eternamente gratos, por tudo que o Senhor nos prepara. Maiormente te damos graça pelo caminho da salvação, este caminho que é chamado Jesus Cristo, que nós possamos estar de pé, que ninguém venha roubar a nossa coroa, porque nos tornou rei e sacerdote deste mundo, para que nós possamos, como os luzeiros, iluminar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Que nós possamos ser um tempero, um sal, não insípido e também não muito salgado, mas que nós possamos ser temperança na vida nossa e na vida de nosso semelhante. É o que nós te pedimos, te rogamos e te agradecemos, não em nosso nome, mas no nome consagrado de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Queria agradecer a todos que assistiram essa live. Deus abençoe a todos. Compartilhe e curta a nossa live. Deus abençoe.